Olá, estamos juntos mais uma vez para a nossa terceira aula, disciplina Vida em Louvor, do nosso CFC, nosso Centro de Formação Cristã da Igreja Batista Emanuel. Hoje, na aula 3, nós vamos falar sobre os perigos na adoração. A gente começou falando sobre os conceitos de culto na aula 1, conceitos de culto, de louvor, de adoração. Na aula 2, nós começamos a falar sobre adoração bíblica, nós falamos mais sobre as terminologias usadas na palavra de Deus para falar desses assuntos, desses conceitos. E agora a gente vai falar hoje sobre os perigos na adoração. A gente vai falar sobre algumas coisas que podem atrapalhar ou podem prejudicar a nossa vida de adoração, de relacionamento com o Pai. De acordo com aquilo que a gente já vem estudando, do que é adorar, né? Do que é prestar culto, do que é viver uma vida cristã que agrade a Deus, tá bom? Então hoje nós vamos falar desses perigos. Eu quero começar falando com vocês sobre obstáculos na adoração. Baseado lá no texto de Romanos 8, 31 a 39, já a gente vai ler. Todos aqueles que desejarem tornarem-se verdadeiros adoradores certamente encontrarão dificuldades pelo caminho. Algumas delas são facilmente detectáveis, mas outras não. Vejam, a gente vai ver aqui alguns dessas dificuldades que a gente pode encontrar para vivermos uma vida de adoração como o Senhor quer. Desenvolver um coração adorador é um alvo que coincide com o desejo de Deus, do Senhor, né, para nós. Ele deseja que a gente tenha uma vida de adoração, tenhamos um coração adorador. Então, assim como Deus quer isso de nós, nós também buscamos, né, desenvolver essa vida, esse relacionamento com o Pai. Assim, temos a certeza de ter como aliados nessa busca a própria graça de Deus e a ação do Espírito. Então, Deus quer que a gente tenha uma relação com Ele e Ele nos dá a ajuda, né? Nos dá o auxílio para que a nossa vida seja, a cada dia, a cada experiência vivida, nós tenhamos mais e mais comunhão com Deus. Tá? Precisamos identificar o que está nos impedindo de ter uma vida de adoração que agrade realmente a Deus. Mas identificar não é o bastante, devemos estar dispostos diante do Senhor a efetuar mudanças significativas em nós e assim vivemos por um relacionamento pessoal de amor com Ele. Então, a nossa adoração para com o Senhor, ela precisa desenvolver em nós mudanças, transformações, como a gente já tem falado nas últimas semanas. O texto que eu falei há pouco, o texto básico, é o texto de Romanos para toda essa aula de hoje. E diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente vê aqui nesse texto que, apesar de qualquer coisa que venha nos acontecer, nós não seremos separados do amor do nosso Deus. Nós podemos contar com a presença do nosso Deus em nossas vidas, apesar das circunstâncias que vierem sobre nós. Então nós precisamos saber que para adorar ao Senhor nós vamos enfrentar dificuldades. Para viver uma vida que agrade a Deus, nós
enfrentamos dificuldade todo dia. Então nós precisamos saber que o Senhor está conosco. O primeiro obstáculo que a gente vai enumerar hoje é a raiz de amargura. Eu vou dar uma corridinha aqui porque são vários os obstáculos, é muito assunto hoje, então vocês vão ver que eu vou correr um pouquinho hoje, tá bom? Como podemos adorar o Senhor de todo o coração se existe alguma mágoa corroendo nosso relacionamento com alguém? Veja que coisa séria. Aqui são vários aspectos, vários obstáculos muito importantes que têm a ver com o nosso dia a dia que a gente precisa observar para ter um relacionamento legal e significativo com o nosso Deus. Um espírito ferido, amargurado de incredulidade, ou ressentimento ou vingança, de cobrança pela dívida moral do passado de outro, etc. Enfim, isso impede uma adoração real. Qualquer uma dessas coisas que criam em nós essa raiz de amargura em relacionamentos que nós temos com outras pessoas. Temos de retirar do nosso íntimo todo e qualquer espírito faccioso se pretendemos nos aproximar de Deus. Veja o texto de Mateus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, veja, seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Então veja como é sério a gente ter uma vida onde os nossos relacionamentos estão passados a limpo, tá? Segunda coisa é o pecado não confessado. A raiz de amargura é um sentimento de mágoa não acertado em relação a alguém. Mas aqui refere-se a todo e qualquer pecado não confessado diante de Deus, nem diante das pessoas implicadas. O profeta Isaías nos instruiu há muito tempo atrás que os nossos pecados nos afastam de Deus. Veja, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então, raiz de amargura é o meu relacionamento com os outros. Pecado não confessado é o meu relacionamento com Deus. Como é que eu posso adorar o Senhor se eu não confesso ao Senhor os meus pecados e não restauro minhas relações que esses pecados vieram a romper, enfim, a prejudicar alguém? Somente após a confissão do pecado, desfrutando da confiança no sangue purificador de Cristo, teremos livre acesso ao trono da graça. Então, para adorarmos ao Senhor, precisamos confessar, precisamos nos arrepender, modificar, mas confessar. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, nós precisamos receber do Senhor a sua graça, sermos tratados com a sua misericórdia, porque nós não merecemos, nós somos pecadores e precisamos confessar. No Antigo Testamento, antes do sacerdócio oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados dos outros, ele era obrigado a purificar-se dos seus próprios pecados. Como nós encontramos, nós não vamos ler agora em Êxodo, capítulo 30, 17 a 21, você pode procurar depois, tá bom? Então, o sacerdote, antes dele oferecer o sacrifício pelos pecados dos outros, ele se purificava. Então ele mesmo confessava os seus pecados. Esta é uma maneira didática do Senhor ensinar que nem o sacerdote podia esconder um pecado de Deus. Esta realidade não foi válida apenas no passado, continua até hoje. Deus a tudo vê. Assim, ele deseja que o adoremos sem tentar esconder nada. A sinceridade e a confissão diante dele são valores incentivados e recompensados pelo Senhor. Veja o que diz 1 João, um texto que a gente bem conhece. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Beleza? Terceiro obstáculo na adoração, amor às coisas do mundo. Existem pessoas que reclamam de não conseguirem se aprofundar em uma vida de adoração por estarem dando prioridade a valores que estão muito distantes da vontade de Deus. As vaidades humanas, os prazeres e desejos malignos, pessoas e lugares inconvenientes, ações e pensamentos que consciente ou inconscientemente tiram o primeiro lugar de Deus. E nos impede de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, a gente tem que nos desvencilhar, né? Nos separar, deixar de lado as coisas do mundo cada dia mais, porque não tem nada que vai substituir, né, o lugar que Deus quer ter na nossa vida. Nada pode ocupar esse lugar.
Então, o amor às coisas do mundo também nos atrapalha. Leiamos. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós precisamos deixar as coisas do mundo e o amor a estas coisas para trás, para vivermos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de adoração, segundo ao que Deus quer. Também podemos ler em Colossenses capítulo 3, de 3 a 5, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é idolatria. Que fala novamente das coisas do mundo, né? Enfim, é muito sério, irmãos. A gente precisa deixar as coisas do mundo e o amor a estas coisas. É comum ouvir de pessoas que estão vivendo desta forma frases como: eu não estou amando o mundo, só estou usando um pouquinho do que o mundo tem de bom. Mas a hora que eu quiser, eu posso deixar aquilo e voltar para Deus. Tem gente que fala isso, né? Não, é só um pouquinho. Lá, quando eu for mais velho, eu volto aos caminhos do Senhor. Eu só não sou tão radical quanto vocês. A gente escuta isso também. Pessoas assim geralmente não percebem, mas já foram fisgados pelas armadilhas do nosso inimigo, Satanás. Outro obstáculo são as possíveis causas de ansiedade. Hoje em dia vivemos épocas de grandes empreendimentos e mudanças rápidas. Os meios de comunicação, rádio, TV e jornais, aperfeiçoam os métodos de cativar cada vez mais as nossas mentes. A gente pode incluir aqui a internet, né? Que não está aqui nesse texto, mas a gente pode incluir. Assim, muitos cristãos mostram desinteresse pelos valores eternos, ocupando a maior parte do seu tempo e de suas mentes com interesses e preocupações que deixam pouco espaço para os elementos de adoração, louvor, comunhão. Então a gente vive nessa correria, em empreender com esse mundo, com as coisas que nós vemos, e a nossa mente vai sendo fisgada. Daqui a pouco a gente está estressado e não sobra tempo para a gente pensar naquilo que é importante, né? Havendo o mínimo de interesse pelas coisas de Deus, é inevitável que a frequência aos cultos também seja pequena e enfadonha. Pois é, a gente vai deixando de participar das atividades da igreja, a gente vai deixando de participar daquilo que realmente é importante, tá bom? Assim como existem hábitos que regulam o nosso dia a dia, escola, trabalho, praticar esporte, por exemplo, tratamos da mesma forma o ir à igreja e o louvar a Deus. É um tempo de monotonia com repetições cansativas, onde consideramos uma chatice a adoração, porque a gente está vivendo aquilo todo domingo, não tem novidade nenhuma, tanto faz, e muitas vezes a gente tanto faz a gente ir como a gente não ir, não é verdade? Então a gente precisa ter uma disposição para viver uma vida com o Senhor que seja de verdade, uma vida com o Senhor que seja intensa e que haja o tempo correto para que as coisas que estão ao nosso redor não nos ocupem de tal maneira que a gente não consiga separar o tempo correto para o Senhor. Quando a rotina toma conta, para que haja verdadeira adoração, a pessoa precisa estar disposta a repensar, a mudar os hábitos estéreis e revitalizar o resto que estava para morrer. Apocalipse 3:2. Esteja atento, fortaleça o que resta, que estava para morrer, por não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Veja, isso aqui é aquelas cartas às igrejas do Apocalipse, né? Então, veja, a gente não precisa ser achado dessa forma. A gente não pode deixar morrer em nós, né? Quem se acostuma com Deus, quem o trata como parte de uma rotina fria, como parte de uma falsa religiosidade, será condenado por irritar ao Senhor, como aconteceu com Israel no tempo de Isaías, quando o povo cumpria os rituais, mas seu coração estava longe de Deus. Então, a gente precisa cuidar de se estamos fazendo tudo por rotina, por um simples hábito, porque todas as outras coisas nós fazemos dessa forma, né? Então, e às vezes nem todas as outras coisas nós fazemos, nós colocamos nossas energias em coisas que não deveríamos colocar.
E a gente precisa, então, consertar esse obstáculo e voltar para o que Deus quer. Outro obstáculo é cantar no piloto automático. É mais ou menos parecido com o que a gente falou, né? Marcos Witt, em seu livro Adoremos, que a gente já tratou em outras aulas, alerta para que tenhamos o cuidado de não sermos adoradores no piloto automático, ou seja, um adorador que faz tudo automaticamente. Canta sem prestar atenção no que está dizendo, cita um salmo sem pensar em suas palavras, só por ter decorado desde a infância, por exemplo, e etc. Algumas coisas secundárias chamam a nossa atenção mais do que a nossa própria canção ou do que as outras partes do culto, né? Do que o momento de adoração e louvor, do que as outras partes. Às vezes reparamos nas roupas das pessoas, na arrumação, na limpeza do templo. Vejam quantas coisas secundárias. E até mesmo resolvemos problemas do trabalho, né? Hoje em dia com o celular, a gente vai lá para o Zap, ó. Zap é coisa de velho, então vai lá para o WhatsApp e a gente fica resolvendo coisa que não é para resolver naquela hora, né? Ali é um momento especial em que estamos juntos. Então nós aproveitamos esse momento para resolver coisas que a gente não deveria resolver, ao invés de prestar culto para ocupar se ocupar com coisas totalmente irrelevantes e comparadas àquilo que é o principal. Devemos nos lembrar que o momento do culto é coletivo e é o único que a gente tem, né? A gente tem o nosso culto individual, a nossa adoração, a nossa devocional em casa que nós fazemos, mas o momento do culto coletivo, ele é único, porque uma vez na semana, e agora com essa pandemia a gente nem tem muitos momentos como esse, né? Quem quiser ser um verdadeiro adorador, precisa sair do piloto automático e assumir o controle e o comando da sua vida devocional. Outro obstáculo, a preguiça e a negligência. Os motivos que geram a preguiça são comuns: sono, contágio por outros preguiçosos e um ambiente onde o culto não é valorizado. A pessoa desmotivada deixa alguma coisa ocupar o lugar de prioridade que antes pertencia ao Espírito. Ocorre a diminuição da fome, lembra daqueles textos de eu tenho fome e sede, né? Do Senhor e tal, pela comunhão com o Senhor. E a gente deixa de ter essa fome, né? Essa vontade de buscar ao Senhor. Como consequência natural, vemos um aumento de negligência para com as coisas de Deus, né? A gente está preguiçoso, a gente está negligente, a gente está deixando relapso, a gente está deixando as coisas de Deus virarem algo banal para a gente, né? Um missionário da Missão Portas Abertas um dia falou: é mais fácil esfriar um fanático do que esquentar um cadáver. Veja que coisa interessante, e é verdade. É mais fácil a gente esfriar aquela pessoa que a gente diz que é fanática, né? Do que esquentar alguma coisa que está morta, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser esfriado, para a gente não se tornar frio na nossa fé, na nossa prática cristã. Dr. Shedd, ainda no seu livro Adoração Bíblica, diz: a negligência do culto que devemos oferecer não danifica a comunhão apenas para o indivíduo ocioso, mas sim afeta negativamente a todos. Os novos aprendem dos mais velhos que não faz mal chegar tarde, por exemplo, no culto, né? Não faz mal deixar de ir para o culto de oração, por exemplo, sei lá, para o discipulado, ou para qualquer outra atividade que seja importante. Ou faltar um fim de semana: não, eu só não vou nesse domingo agora, depois eu retorno. E assim, os novos vão vendo a gente fazendo essas coisas e vão aprendendo que aquilo não é importante. Então, a gente tem que tomar cuidado. Em Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Outro obstáculo, o orgulho e a soberba. Eu juntei as duas palavras. Este aspecto afeta adoradores de todo tipo, sejam músicos ou não. A gente costuma achar que os músicos são aqueles caras orgulhosos, né, que se acham, né? O pessoal do louvor lá na frente. Mas não é só para os músicos esse problema. Alguns preocupam-se com: será que as pessoas estão gostando da minha voz? Até aqui nos bancos a gente vai cantar e a gente lembra que tá com outras pessoas do lado e a gente não vou cantar não, porque o pessoal vai achar feia a minha voz. Ou então, esse povo não entende nada de adoração, vou mostrar como sou capaz. Ao invés de querer saber o que os outros estão pensando de você ou de sua performance, sua preocupação devia ser: o que Deus vai achar de mim? Será que eu estou entrando nesse lugar e meu coração realmente está voltado para o Senhor?
ou para as pessoas? Estamos querendo agradar a Ele, a nós ou aos demais? Vamos definir de uma vez por todas, porque se não estivéssemos pretendendo agradar a Ele, seria muito difícil nos tornarmos verdadeiros adoradores. Pensemos no seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso é muito sério. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Servir a Cristo caracteriza-se por uma atitude de humildade e um desejo profundo de agradar. E o outro obstáculo é a repressão satânica. Isso também é um obstáculo. O ambiente onde a igreja de Deus, os salvos por Jesus, se reúne para cultuar a Cristo é maravilhoso, mas tal ambiente presencia uma verdadeira guerra espiritual, batalha, que apesar de não conseguirmos enxergar, acontece com grande intensidade. Paulo fala, lá aos Efésios, ele afirma isso, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nossa briga, nossa luta é uma luta espiritual, irmãos. Nós precisamos estar atentos a isso. Quando estamos louvando e adorando ao Senhor do Universo, nós provocamos a fúria do diabo. O inimigo detesta ouvir as pessoas louvando a Deus. Foi o profundo ciúme de Satanás em relação a Deus que causou a sua queda. Ele tenta desanimar e sufocar todo louvor dirigido a Deus por parte dos crentes sinceros. Veja o texto de Isaías. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Então veja o desejo de Satanás, qual era? Está aí, era o orgulho. Você foi ungido, agora o texto de Ezequiel, você foi ungido como um querubim, guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que você foi criado, até que você achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Então vejam, a queda de Satanás, o orgulho, a vaidade por causa da sua beleza, diz o texto. Então, estes são obstáculos que a gente vê para a adoração. Não sei se você se enquadra em algum deles, não sei se você vive algum deles, mas são muito sérios e a gente precisa prestar atenção, porque isso atrapalha profundamente nossa adoração. Outra coisa que atrapalha é a visão que a gente tem de Deus. Se nós não temos uma visão correta de Deus, a gente não vai adorar Ele da forma correta. Olha só, não há como fugir desse fato. A visão que tivermos de Deus fatalmente afetará as nossas atitudes de adoração. Considerando que adorar é prestar culto, como podemos cultuar se desconhecemos aquele que é o alvo do culto? Ou então, como podemos cultuar se temos uma visão errada sobre ele, sobre este que é o alvo do culto? Então, são duas coisas importantes. A gente precisa conhecer e conhecer da forma correta. Então, nossa visão de Deus afeta a nossa adoração. Eu vou apresentar algumas visões erradas que as pessoas têm de Deus e a gente costuma achar, a ver por aí. Segundo o autor J.B. Phillips, no seu livro O Seu Deus é Pequeno Demais, tem esses termos aqui que a gente vai estudar. O policial onipresente. Alguns veem Deus como um policial onipresente. São pessoas que transformam a sua própria consciência em Deus. Muitas vezes são demasiadamente severas consigo mesmos e acreditam que Deus deve ter a mesma imagem, impiedosa. É a visão de um Senhor massacrante
que não usa de misericórdia e compreensão diante dos erros, mas sim o juízo, que é utilizado sempre contra o faltoso. Então tem muita gente que pensa que Deus é assim, aquele Deus que age de maneira impiedosa. Outra forma também distorcida sobre Deus que as pessoas têm é tal pai, tal Deus. Fazem uma transferência da imagem paterna. Caso o seu relacionamento com o pai, tenha sido bom ou é bom, aí Deus é um cara legal, né? Mas se o relacionamento com o seu pai foi um desastre, ou é um desastre, imediatamente é feita uma comparação com Deus e Deus também deixa de ter essa imagem correta para mim ou para você, porque meu pai não foi bom para comigo. Né? A terceira forma é o idoso antiquado. É uma forma errada de a gente ver Deus. E algumas pessoas veem pessoas que tratam Deus com muito respeito, como um idoso, mas acham que ele está desatualizado. Né? No seu tempo era desse jeito, não no tempo da Bíblia, que Deus agia dessa forma, mas hoje em dia é diferente demais. Este mundo de correrias, de complicações, não é o mesmo de antigamente, quando Deus agia. Então, essa é uma outra visão que as pessoas têm. Manso e suave, eu acabei repetindo aqui o idoso antiquado, né? O manso e suave, essa é a imagem que alguns têm do Deus bonzinho, calmo, que jamais faria algo que desagradasse. Né? Talvez uma boa imagem seria até a do Papai Noel. Tem gente que fala isso, né? Uma pessoa simpática que todos se aproximam. Então, tem gente que acha que Deus é isso. É aquele cara bonzinho, aquela pessoa calma, que nunca vai fazer nada para me desagradar. Outra forma errada de olhar para Deus é o Deus 100%. Essas pessoas creem que o Senhor quer de nós perfeição absoluta. Agem como se Deus não ouvisse suas súplicas e clamores enquanto não tiverem 100% certinhos diante do Senhor. Deus é, na verdade, perfeito. Mas Ele conhece as falhas da gente. Ele sabe quem somos. E por causa do seu amor, Ele sempre está disposto a receber um coração arrependido, um coração quebrantado, né? Então Deus, Ele não exige de nós essa perfeição. Nós precisamos melhorar, precisamos nos parecer com Jesus, mas Deus nos trata de acordo com aquilo que Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. Outra forma de a gente olhar para Deus, e algumas pessoas olham, é o Deus do escapismo. É o indivíduo que busca Deus toda vez que precisa escapar de um problema. Usa Deus como desculpa para não cumprir suas responsabilidades diante das dificuldades, porque eu sempre vou ter o escape, que é o meu Deus. Isso é uma forma errada. Outra forma é o Deus capturado. São pessoas que agem como se Deus só pudesse se manifestar com intensidade através da sua comunidade. É como se essas pessoas houvessem capturado a Deus entre as quatro paredes da igreja, achando que somente elas são objeto do seu amor. Tem muita gente que acha isso, tem muitas igrejas até que pregam isso, que só quem é salvo é quem está ali. Deus age na vida daqueles irmãos. Estes praticam o igrejismo e não o cristianismo. Outra forma errada de se olhar para Deus é o Deus diretor-presidente. Estes consideram que Deus é grande demais ou ocupado demais para que se preocupe com suas dificuldades e com suas vidas insignificantes. Geralmente essas pessoas acabam se afastando do Senhor por causa desta visão. Embora Deus seja o Senhor de todo o universo, Ele se preocupou conosco a tal ponto de enviar seu próprio Filho. As pessoas se afastam de Deus quando têm essa visão distorcida, porque elas acham que Deus não tem preocupação com elas, que Deus está muito distante. Tem até um cântico que diz, não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Coisa linda aquele cântico antigo que fala isso. Outra forma é o Deus de segunda mão. Qual é esse? O conhecimento que essas pessoas têm de Deus muitas vezes não é fruto de uma experiência pessoal, mas sim do resultado de que recebem de outras pessoas. Então eu sou influenciado pelo meio que eu estou, às vezes a família. Então eles crescem em um ambiente onde a fé, aí está errado aí, onde a fé se desenvolve de determinada forma e dizem, eu creio assim porque a minha família crê assim. Porém, a amizade com Deus é pessoal, gente. Podemos até sermos influenciados por experiências de outros, mas a vida cristã implica necessariamente
Entrega pessoal é relacionamento íntimo com o Pai. Então não é porque meu pai e minha mãe desenvolveram a fé cristã deles de uma maneira que eu tenho que desenvolver da mesma forma. Não, eu preciso ter a minha experiência com o Pai. Eu não posso viver às custas da experiência dos meus pais ou dos meus amigos, né? Aquela história de filho de crente é crentinho. Não existe isso, tá? O Deus da decepção, outra maneira errada de se analisar e de se relacionar com o Pai. Tem um sol aqui na frente, vou só afastar um pouquinho aqui. Alguns creem que o Senhor é o culpado por alguma decepção ou por uma oração não respondida. Eu fico decepcionado, então, né? Ou responsável por uma tragédia imerecida, né? Tem pessoas que acham isso. Às vezes morre alguém da família, tem uma tragédia, uma coisa difícil de se enfrentar, e as pessoas culpam a Deus. Tratam Deus como desmancha-prazeres, né? Como um mecanismo de defesa, lançam a culpa no Criador por suas decepções pessoais ou até por essas tragédias pessoais também. O grande problema é que não estão preparadas para ouvir um não de Deus e acham que a vida sempre será de alegrias. Como não conseguem controlar todas as coisas, atribuem suas dores a Deus. Então esse é o Deus da decepção, né? Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes podemos ser tentados a pensar dessa maneira. É algo bem importante. Outro Deus, outra forma de a gente olhar para Deus, que é uma forma errada de ver Deus, é o Deus negativo, né? Pessoas que têm masoquismo espiritual, achando que Deus não lhes permitirá serem expansivos, alegres e bem-sucedidos. Tornam-se pessoas isoladas, sérias, rígidas consigo mesmas e com os outros, confissões cheias de tensão, que não expressam a verdadeira alegria do Espírito. Então, esse tipo de visão, uma visão que é até comum, né? Pessoas que são tristes, que são sisudas, né? Que têm uma expressão fechada diante da presença do nosso Deus, porque acham que elas não podem ser expansivas, não podem ser alegres. Isso é uma visão errada, uma visão distorcida de Deus, né? Outra, a gente vai agora para uma imagem projetada, que é uma outra visão também errada, equivocada. Enxergam Deus através da imagem que tem de si próprios. Quando estão de bom humor, com autoestima em alta, acham que Deus é maravilhoso, é fantástico, né? Caso estejam passando por um dia difícil, com baixa autoestima, esbravejam contra Deus, dizendo que Ele é o culpado pelas desgraças da vida. Infelizmente, essa atitude imatura pode levar outros a se desencaminharem da fé, porque as pessoas olham e são influenciadas por esse tipo de comportamento imaturo, né? De pessoas que olham para Deus dessa maneira. Outro Deus é o Deus da barganha. São pessoas que esperam negociar com Deus. Só obedecem se eles fizer algo que eles desejam, né? Se Deus fizer isso aqui para mim, então eu vou fazer assim para Deus. Não percebem o quanto é ridículo é tentar vender a sua fidelidade ou o seu trabalho ou o seu louvor em troca de benefícios que Ele possa conceder, tá? Então, essas são visões erradas. É muito importante a gente entender isso, porque a gente precisa conhecer a Deus de uma forma correta, para que a gente o adore de forma correta. Não tem como a gente adorar se a gente não conhece a Deus. E se a gente conhece de uma forma errada, é muito complicado isso, porque a visão da gente se limita e a gente não consegue entender ou perceber essa graça do Senhor sobre nossas vidas e etc. Então, nós precisamos vivenciar um relacionamento com o Pai que seja um relacionamento de uma visão de alguém que conhece aquele a quem vai adorar, né? Então nós precisamos conhecer verdadeiramente a Deus. Quando temos uma visão deturpada sobre Deus, nossa adoração passa a ser distorcida. Precisamos conhecer a sua natureza, caráter, para adorá-lo de maneira mais significativa. O livro Adoração na Igreja Primitiva, de Ralph Martin, nos mostra que os princípios fundamentais da oração bíblica começam na doutrina sobre quem é Deus. Então, se a gente conhece quem é Deus, então nós conseguiremos adorá-lo. E ele fala nesse livro de 3 pontos principais. O primeiro, Deus existe. Seu caráter foi revelado. Então, o próprio Deus decidiu revelar seu caráter e sua natureza. Ele o fez como manifestação da sua graça, levando homens que foram inspirados por ele para escrever nas páginas da Bíblia.
Ela é a base segura, a Bíblia é a base segura que determina o conhecimento de Deus. Então, vejamos alguns ensinamentos que encontramos nessa revelação bíblica que Deus faz de si próprio. Então, Deus existe e foi revelado pela Bíblia, tá? Então, a gente conhece, à medida que a gente conhece a palavra de Deus e vai estudando, e aí a gente vai, então, conhecendo para poder adorá-lo da forma correta. Primeiro, ele é o Deus vivo. Tudo vive através dele, ele dá vida a todas as coisas. Deus é o Deus vivo. Jeremias 10:10 diz: mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Ele é vivo. Deus criou todas as coisas que existem. Deus criou as coisas que têm vida, né? Deus nos deu vida, porque ele é vivo. Ele é vida. Segundo ponto, ele é majestoso em sua santidade. Em toda a Bíblia encontramos a criação em reverente temor à santidade de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nos deparamos com nossas fraquezas e percebemos a necessidade de graça e perdão. Então vejam que coisa interessante, saber, conhecer que Deus é majestoso em sua santidade. Isso é muito importante, porque não tem como a gente entrar na presença do nosso Deus e a gente não perceber que a gente é muito menor do que Ele. Ele é santo, nós somos pecadores. Nós olhamos para Deus e olhamos para nós mesmos. Então, veja como esse conhecimento é importante. A gente precisa conhecer que Deus é santo. Isso é fundamental para que a nossa adoração seja uma adoração correta diante do Senhor. Por quê? Porque na hora que eu percebo a santidade de Deus, eu percebo a minha necessidade de perdão. E eu reconheço o meu perdão, o meu pecado. Eu me arrependo. Então é muito importante a gente conhecer que Ele é majestoso em sua santidade. Outra coisa, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso, mas Ele também é todo gracioso. O mesmo Deus que é o Criador, como a gente já falou, decidiu ser o Deus de toda graça. Se deu por nós para nos tratar com graça, porque nós não merecíamos. Então, Ele nos trata com graça, com um amor inexplicável, de doação por alguém que não merece. Então, Ele é todo gracioso. E outra forma da gente também entender Deus, conhecer Deus verdadeiramente, é que Ele é o único. Eita, que isso é importante. Ele deve ser adorado com exclusividade. A idolatria é um crime contra Deus, por tentar se dar glória a qualquer outra coisa que pretende ser, mas nunca será Deus. É sempre aquele dilema, né? A criatura quer ser igual ao Criador. Não existe isso, isso é idolatria, é crime contra Deus. Deus quer exclusividade. Olha o texto dos 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem ou qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. É muito sério. É crime contra o Senhor nós queremos adorar a outro Deus. E a gente faz isso tanto, gente, porque a gente não percebe. A gente não está simplesmente se curvando a uma imagem. Não é isso. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus passa a ser idolatria. O dinheiro, o amor ao dinheiro, é uma carreira às vezes, né? São coisas desse mundo que a gente falou há pouco tempo, né? Falamos ainda há pouco, amor às coisas do mundo, que a gente tira Deus do coração, do centro e coloca essas coisas. Então a gente precisa viver em função, a gente passa a viver em função daquilo. Isso é idolatria. Então, em primeiro lugar, Deus existe, seu caráter foi revelado. Segundo, Deus dá, suas dádivas são graciosas. Sabe por que devemos adorar a Deus? Porque desejamos dar-lhe nossas ações de graças por tantas dádivas que Ele nos ofereceu, tanto que Deus tem nos dado. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras, está errado, faltou um B aqui e um M, sombras inconstantes.
Sua maior dádiva foi dar o seu Filho Jesus em resgate pelos nossos pecados. Ele o fez por amor ao ser humano, que nem sempre o reconhece como Deus. Deus mandou seu Filho unigênito para que morresse por cada um de nós, por todos os homens. E os homens não reconhecem. Então esse é o auge das dádivas que Deus nos deu, né? Apesar de Ele ter nos dado várias outras coisas. E nós precisamos adorá-lo por reconhecer que Ele tem nos dado todas essas dádivas. E são graciosas porque nós não merecemos. E por fim, Deus espera o nosso louvor e a nossa adoração. Por tudo que Ele fez por nós, Ele nos amou, nos salvou, nos abençoou, né? Nos conservou. E ainda continua fazendo, devemos a Ele o oferecimento, então, dos nossos tributos de louvor e de adoração. Com um culto racional. Né? Devemos fazer isso racionalmente, entregar as nossas vidas ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Deus reivindica de nós a adoração, pois ela é a resposta apropriada de quem, como nós, temos tanto a agradecer. Então, nós temos que agradecer e isso se manifesta em louvor e adoração. E as consequências de uma visão correta de Deus na adoração são 4. Segurança. A adoração fortalece nossa confiança íntima. É uma terapia que levanta os nossos olhos para o horizonte e nos faz andar confiantes e esperançosos. Segundo, comunhão. A adoração nos aproxima de Deus e das pessoas. Faz desaparecer as barreiras entre os irmãos. Terceiro, uma visão transformada. Quando nós temos uma visão correta, essa visão ela é transformada. Quando vivemos na presença do Senhor, temos nossa visão de mundo transformada. O resultado da íntima comunhão com Ele cria em nós o desejo de colocar a honra de Deus acima da própria segurança física. Mesmo diante dos dramas da vida, sabemos que a nossa esperança está no Senhor. Deus é soberano sobre qualquer situação. Então Deus, Ele é soberano. Nossa visão muda a partir do momento que nós temos uma comunhão correta com Ele. Nossa visão de mundo é transformada. Então o nosso desejo é de sempre honrá-lo em qualquer coisa que venhamos a fazer. E por fim, evangelização. É a nossa missão, é o cumprimento da missão. Um culto digno do Senhor faz crescer em nós o desejo de testemunhar Jesus Cristo e anunciar as boas novas. Ora, se eu o conheço perfeitamente, se eu entendo o seu sacrifício por mim, as obras que Ele fez por mim, as suas dádivas graciosas, então o meu desejo é passar isso para os outros. Essa é a finalidade da adoração. Nós o adoramos, nós vivemos para Ele, nós entregamos nossa vida a Ele por gratidão. Nós mantemos um relacionamento de amor com o Pai com o propósito de fazer Jesus Cristo conhecido para as pessoas. Então chegamos ao fim da nossa terceira aula. Eu espero que hoje a gente tenha esclarecido que nós temos obstáculos, né? Nós temos coisas que nos dificultam. Por quê? Porque muitas vezes nossas visões estão equivocadas acerca de Deus, né? Mas nós precisamos alinhar então essa nossa visão. Nós precisamos tirar aquilo que não é interessante nesse conhecimento para que a nossa visão seja transformada, a gente possa ter segurança, possa ter confiança no Senhor, enfim, que a gente possa ter uma vida de adoração, de um relacionamento com o Pai que seja sincero, que seja honesto, porque Deus já nos conhece, nós precisamos então viver dessa maneira e assim agradarmos ao Senhor através de uma vida de adoração. Deus abençoe você. Na próxima semana a gente vai ter a nossa quarta aula. Um grande abraço.